O consumidor é que vai ver quem tu és, não é? E voltamos à ideia de vamos então perceber o consumidor, porque isso é o mais importante, não é? E o consumidor não se percebe só através de focus group, análise de mercado, etc. Tu tens de continuar a falar com as pessoas que fizeram da Seaside aquilo que ela é, não é? Se deixas de falar com essas pessoas, tu perdes aquilo que te fez tornar o maior retalhista de calçado em Portugal, não é? O tempo perdido a pensar nunca é tempo perdido, não é? Portanto, tu primeiro tens que observar e depois pensas. Tu vais começar num nicho muito específico, onde tu podes agregar muito mais valor, ou que tu podes agregar às massas, como é óbvio, e agregando valor nesse nicho muito específico, tu vais conseguindo crescer a tua base. O meu cérebro, e eu sou suspeito porque trabalhei na área, já faz essa distinção. Se eu vir uma coisa assim, eu penso, epá, O que tu queres dizer é que a criatividade não é exclusiva da arte. deixem de guardar artigos, leiam-nos. A estratégia Blue Ocean é uma das possíveis, mas é muito interessante desse ponto de vista, que é tu pegares num negócio e começares a repensá-lo de acordo, ou com o objetivo de ele caminhar, sair um bocadinho desse oceano vermelho e provavelmente encontrar, ambicionar ter um oceano azul, não é? Se vai conseguir ou não, isso já é outra conversa. Mas acho que esse é o desafio, não é? E acho que é, desse ponto de vista, eu penso que é interessante olhar para a estratégia de Blue Ocean como metodologia, como uma metodologia que pode ajudar. E é uma metodologia. Ajudar na diferenciação, não é? Sim, sim, sim. Aliás, o livro fala sobre como tornar isso um método. Não é? Exatamente, E é um livro até bastante prático. Eu falei nisto, a ideia romântica é, porque nem todos, o Richard Branson e o Elon Musk se calhar pensam num Blue Ocean puro e trabalham nesse sentido. Todos nós temos que trabalhar na forma de, ok, como é que eu trago isto para a realidade, como é que isto se torna um método, não é? Certo. E obviamente que o objetivo é sempre diferenciar-te, mas é assim, mesmo quando tu achas que encontraste alguma coisa, é impossível. E nós tínhamos essa noção, por exemplo, no meu segundo trabalho, quando trabalhava em publicidade, que é, tu tens uma ideia criativa e vais mandar uma campanha cá para fora. E nós achamos que... Quando estavas na Brandia. Quando estava na Brandia. E nós achamos que aquilo nunca foi feito por ninguém. E depois, de repente, é feito. E descobres que não sei quem na Venezuela usou exatamente o mesmo copy que tu usaste na assinatura, por exemplo. Isto, um copy mais extenso é difícil, mas numa assinatura é possível. Ou pelo menos chegar muito lá. Uma frase curta, já toda a gente usou, não é? É muito difícil, não é? É muito difícil. Sim, então em áreas criativas desse tipo é uma loucura. E, portanto, eu concordo absolutamente naquilo que tu dizes, que é o consumidor é que vai ver quem tu és, não é? E voltamos à ideia de vamos então perceber o consumidor, porque isso é o mais importante, não é? E o consumidor não se percebe só através de focus group, análise de mercado, etc. Consegue-se através de equipas que analisam essa informação, não é? O Dr. House dizia sempre, todas as pessoas mentem, não é? Se tu vais para um focus group, tu sabes que está um espelho ali, não é? Portanto, a tua opinião sobre o produto ou serviço que estás a experimentar e sobre o qual estás a ser interrogado é sempre afetada pelo facto de tu estares ali com câmaras, com... Tornas-te uma persona, não é? Portanto, tu não vais dizer aquilo que realmente sentes, não é? Portanto, Então como é que isso se faz? Mas aí a seguir aos focus group tens as entrevistas privadas com as pessoas e muitas vezes mudam antagonicamente as opiniões que tinham sobre uma coisa ou outra, ou até podem ser sugestionáveis se tu fizeres as perguntas de uma maneira ou de outra. Claro, Portanto, claro. eu acho que são precisas soft skills para conseguir perceber e tirar das pessoas aquilo que tu precisas para direcionar um caminho que tu nunca sabes se vai ser o certo ou não, que só vais perceber percorrendo. Não é? Corrijo-me se não for assim, mas nessas situações as pessoas têm tendência ou para agradar, ou seja, dizer aquilo que os outros esperam que eles digam, não é? Que eles acham que os outros esperam que eles digam, Certo. ou então para contrariar, que é Certo. dizer o contrário daquilo que estão à espera que eles digam, não é? Exatamente. Quando nós fizemos isso na Seaside foi uma experiência muito interessante para mim, porque primeiro quando eu cheguei lá eu achei que ia atacar o segmento dali de classe média alta que a Seaside ainda não tinha apanhado. E cheguei lá e quando começámos e pensei, olha, eu não tenho aqui massa crítica suficiente, eu tenho de perceber melhor quem é que são os clientes, portanto, eu tenho que saber mais sobre o que é que se está a passar aqui dentro, em termos gerais, não é? E o que é que as pessoas veem aqui, porque é que vão lá, etc. As lojas, o aspecto muitas vezes era desarrumado, etc. Será que temos que mudar isto e tornar isto mais premium? Tudo errado. Tu tens de continuar a falar com as pessoas que fizeram da Seaside aquilo que ela é, não é? Se deixas de falar com essas pessoas, tu perdes aquilo que te fez tornar o maior retalhista de calçado em Portugal, não é? E portanto, sim, podes procurar outros segmentos sem nunca esquecer de falar com aquele, não é? Pronto. Portanto, quando começámos a fazer... Mas o que estás a dizer é que não podes fazer uma volta a 180 graus, tu tens que estar focado naquilo que tu já fizeste,
perceberes que as pessoas que construíram aquilo o construíram com uma lógica, com uma filosofia, Certo. e que os clientes que tu já tens se identificam nessa filosofia que tu tens. Eu não generalizava isso para tudo. Mas sim, é verdade o que tu estás a dizer, Mas eu não por que não? generalizava Mas para tudo. para isso, Eu, se para, calhar, para o bem e para o generalizava. mal. Para o bem e para o mal, não é? Tu podes ter um segmento de clientes que não te interessa, de facto, na prática. E queres mudar. Queres Às vezes, e pode acontecer, principalmente em realidades como aquela que nós estamos a ver, que se calhar uma volta de 180 graus é a tua única hipótese de sobreviver. Por isso é que eu diria que não generalizava. Aliás, quem analisa o futuro das empresas e pessoas que percebem mesmo disto e têm informação sobre tudo o que se passa no mundo, São os horóscopos, não é? para além dos meteorologistas. horóscopos, para além dos horóscopos que têm a sua validade, são pessoas que acham que no futuro tu não vais ser uma empresa só de uma coisa, tu vais ser um fazedor de coisas e podes estar a fazer uma coisa num ano e 5 anos depois estar a fazer uma coisa completamente diferente, o que tem a ver com o que vocês disseram da interação das empresas que vocês têm aqui, não é? Que de repente uma empresa está a fazer uma coisa, fala com esta e com aquela e percebeu que as ajudou de uma determinada forma e disse, espera lá, se calhar vou dar aqui uma volta de 180 graus e fazer isto, não é? Mas não sei se é 180, talvez 90. Certo, não é? certo. Porque nunca mudas completamente aquilo que tu fazes. Aliás, e isso Claro. até é perderes um bocado do repertório e do que tu já ganhaste, da experiência que tu já ganhaste a fazer o que tu estás a fazer. Certo. Tu tens é que estar atento para ouvir os teus clientes e perceber para onde é que tu tens que caminhar. Exatamente. Mas a questão é como é que isso se faz? Mas se calhar não é ouvir os teus clientes, se calhar é ouvir outros clientes. Ou Ok? seja, porque Mas se como é que tu- ouço se tu outros tens- clientes? Se tu tens um problema grave é porque se calhar o teu target não é o target que tu queres realmente atingir, não é? Então tu precisas cá de ouvir outros consumidores sem serem os teus clientes para perceber o que é que eles procuram, não é? A concorrência indireta, não é? Ou por exemplo, não é? E é assim, respondendo à pergunta de como é que nós fazemos isso, voltamos ao método científico, não é? Observação. Não é? Primeiro passo do método científico é a observação. E, portanto, muitas pessoas observam mal, não é? Acham que vem ali uma folha de papel com tendências e acham que é aquilo. E observa tens já com que uma ir ideia para lá. pré-concebida às vezes. Tu nunca aprendes tanto, eu nunca aprendi tanto, por exemplo, na Seaside, como quando fui com os diretores da área visitar as lojas todas. Todas. Veres como E eram é que... diferentes? Eram completamente diferentes. Aliás, vocês tiveram pessoas já aqui a falar sobre, já não sei quem é que foi, sobre um barman e a maneira como ele atende poder significar teres faturação gigante e teres uma faturação péssima porque é um barman que não lida tão bem com pessoas e não cria a mesma empatia, não é? E, portanto, aquilo que, por exemplo, pode ser, para mim, um bom guião para uma pessoa que vende na Seaside, em determinadas zonas do país, aquela coisa do então como é que está a sua filha, então como é que está aquilo. Eu não tenho uma coisa interessante, que é aquilo que, por exemplo, nos grandes centros urbanos pode ser quase uma invasão de privacidade. Quer dizer, o que é que tu tens Certo. tu respondes, o que é que tens a ver com isso? Estás a ver? Exato. Noutros sítios, Olha, lá vem este. é pá, que bom que estás interessado nisto e que não sei o quê, e gostam de ter essa conversa, não é? Eu tive essa experiência agora no Pingo Doce há pouco tempo, que a pessoa à minha frente estava a conversar com a pessoa da caixa e eu não estava propriamente com pressa, mas tive aquela coisa estúpida de gajo da cidade que é, epá, anda lá com isso que eu... Estás aqui na conversa. Estás a ver, estás aqui na conversa, então tens é que trabalhar e não sei o que. Pensei, calma, pá, estamos numa pandemia, não é? Ele está aqui a haver um momento de interação, deixa-os lá estar, não estou assim com tanta pressa. E houve ali um momento de felicidade entre aquelas duas pessoas que tu tens que permitir acontecer, não é? E acho que parte de perceberes o teu caminho em relação a targets e para onde é que tu deves ir no teu negócio tem muito a ver também com ter a paciência de ver as coisas a acontecerem, observá-las, não tomar decisões rápidas, não é? Há uma frase que eu não sei de quem é, mais uma vez, que é o tempo perdido a pensar nunca é tempo perdido, não é? Portanto, tu primeiro tens que observar e depois pensas, e principalmente numa fase como agora que estamos a ultrapassar, deve ser aproveitado. Agora que as coisas pararam, pá, está bem, então vamos aproveitar isto para pensar. Mas isso é um grande déficit da sociedade hoje, não é? As pessoas, por alguma razão, a gente consegue detalhar porquê, mas as pessoas estão a pensar menos. Sim. Quando digo pensar, não é pensar, ou seja, pensar nos assuntos, pensar nos problemas, encontrar soluções. As coisas aceleraram muito, não é? Está uma aceleração muito grande, tem a ver também com as redes sociais e as pessoas olharem para as coisas de uma forma mais superficial, não é? Porque necessariamente é isso que acontece. E também com os avisos de telemóvel e os lembretes e os telefonemas e as mensagens desnecessárias, etc. E quase que retira tempo de pensamento. Não é? Certo. E sem dúvida aquilo que estás a dizer, que é observar e ter tempo para processar essa observação, não é? Para pensar. Porque a gente hoje tem imensa informação. Nunca tivemos tanta informação na vida como existe hoje, não é?
O que é um contrassenso, quer dizer, temos tanta informação e não pensamos. Porque é tudo servido já, comida feita, não é? Portanto, ou seja, já está a papinha toda feita. Certo. Tu queres uma resposta, vais ao Google e tens lá a resposta. E tu nem te questionas se aquela resposta está Faz sentido correta, para ti, faz né? sentido, não é? Portanto, comes aquilo e andou, chega, vai para a frente. É interessante o que tu disseste, tens tanta informação e não pensas sobre ela. É exatamente por teres tanta informação que não pensas. Porque tu queres pegar em toda a informação e processar toda a informação que tu recebeste, não é? E isso nunca vai acontecer, como nunca vais conseguir agradar a toda a gente, nem vais conseguir, de repente, criar um produto que vai ser para as massas em geral, não é? Eu acho que todos os negócios devem pensar em nicho. Eu sou um nicho, não é? Acho que tem de ser pelo menos a partida do pensamento, que é quem é que eu vou, quem é que é o meu target, não é? Da mesma maneira que eu falei do Celina, que é um bocado para toda a gente, porque é quase um modo de estar na vida, e todos temos um modo de estar na vida, não é? Eles têm na mesma um target, não é? Eles olham na mesma para aquele tipo de pessoas, não é? E aquele tipo de pessoas para o qual tu estás a falar mais especificamente é que vai fazer as outras pessoas irem lá ter. Não é? Isso é muito verdade e aplica-se até, por exemplo, nas startups grandes, as startups que têm, almejam ser unicórnios, etc. Se nós formos analisar todas as empresas, todas começaram em nicho. E nós às vezes como empreendedores temos a tendência, até especialmente a minha geração, que nós queremos tudo rápido e criar impacto no mundo, queremos logo criar um produto para as massas. Vamos criar o próximo Facebook, etc. Vamos criar uma plataforma que vai responder a todos os problemas do turismo. Certo. E se tu fores analisar tudo o que acontece, é sempre ao contrário o que acontece. Tu vais começar num nicho muito específico, onde tu podes agregar muito mais valor, ou que tu podes agregar às massas, como é óbvio, e agregando valor nesse nicho muito específico, tu vais conseguindo crescer a tua base. Ganhar massa crítica. E essas pessoas vão ser os teus embaixadores, não é? Eles próprios vão falar da tua marca, do teu produto, do que tu estás a fazer e vão trazer outras pessoas com os valores semelhantes e é assim que tu cresces uma empresa para ser o Facebook. O Facebook começou nas universidades. Certo. Mas eu ainda gostava de voltar um bocadinho ao tema do pensamento. Porque, de facto, o pensamento e a informação, não é? Porque nós temos acesso a tanta informação, mas quanta dela é que nós processamos realmente? Porque processar significa nós pegarmos naquela informação no nosso cérebro, não é? Pegar naquilo, classificá-la de alguma forma, arrumá-la num sítio qualquer, interligá-la com outras coisas que nós já conhecemos, não é? E dar-lhe uma utilidade qualquer. Agora, nós temos tanta informação que se calhar 2 horas depois já não nos lembramos dela. Sim. É quase como parece que vai pela cenita abaixo, não é? Quer dizer, não aproveitamos, não guardamos. Eu acho que há 2 questões aí. Primeiro, acho que tu tens a capacidade de controlar alguma da informação que tu queres assimilar ou não, não é? Portanto, se tu queres ter uma ideia de negócio... Exige uma força de vontade já brutal. Sim, tens que estar aware do teu surrounding e aware do que tu estás a fazer. Isso Não é? muito difícil. Se passarmos isto para um negócio é menos difícil, porque se tu tiveres este pensamento de nicho e pensares, olha, eu acho que sou bom a fazer isto e eu acho que as pessoas que querem isto em princípio vão ser estas, não é? Imagina que já fizeste esse trabalho de observação, de pensamento, etc, não sei o quê. E tu depois vais ver quem é que está a fazer isto bem, quem é que faz coisas parecidas, etc, da mesma maneira que eu cheguei ao vosso projeto da Sardeira, não é? E tu vais diminuindo, não é? Em vez de olhar para estas coisas todas, vou olhar só para estas 3 que eu achei mesmo interessantes e vou aprofundar olhar para estes 3 exemplos. Estás não é? a ver? Tu já estás a identificar um método de pensamento, Certo. não é? De análise. É como está a ocorrer um bocado do que vocês estão a dizer também, não é? É a escolha da informação. Mas o grande problema que eu estou a levantar é que tu dificilmente chegas aí. E E é esse o alerta que, não é? Quer dizer, dificilmente chegas a um momento em que tu vais processar de facto essa informação. Certo. Mas a informação para escolheres quais é que são as 3 coisas que vais observar melhor, é isso que estás a dizer? Como é que chegas a esse ponto? Porque nem sequer chegas ao ponto de dizer eu tenho que selecionar 3 coisas. Certo. Não é? Porque isso já exige um pensamento sobre o assunto e definir um método de atuação. Eu acho que eu acho que todos os nossos cérebros, exatamente um bocado para combater a realidade que hoje em dia existe, não é? Eu vi no outro dia um artigo interessante que eu até vou partilhar com vocês, que vou encontrá-lo daqui a bocado, que fala sobre a evolução das sociedades e a evolução da informação que nós temos que aprender durante um período em que o nosso cérebro não cresceu. Não é? Portanto, o mesmo cérebro que nós tínhamos há 100 anos atrás tem que apreender um número de coisas 1000 vezes maiores. Só que se tu olhares para o cérebro como um músculo, não é? Hoje em dia,
Porque tu tens tu não deixaste de ser quem tu és, tu tens os teus próprios interesses, tu tens noção, quando chegas a uma determinada idade, quais é que são as tuas qualidades, o que é aquilo que tu fazes bem, o que é que as pessoas identificam em ti de positivo, não é? E de útil, e portanto tu já olhas sem querer e quase automaticamente dessa forma para a informação, portanto logo aí tu destilas alguma coisa, logo a partir do momento em que dizes isto é interessante, isto não é? Portanto eu acho que tu fazes realmente essa distinção, isso é um ponto. Mas tens razão, isso não chega. Não é? Continuas a ter uma informação gigante na tua cabeça, porque depois vês mais outra coisa que achas interessante e não sei o quê, mas eu acho que o processo criativo ajuda muito nisto, que é partires do geral para o particular e a certa altura vês, isto não está a funcionar, largas. Não é? Largas. E depois de repente não pensas naquilo que estavas a pensar, na informação que tinhas na cabeça, fazes um silêncio absoluto. De repente, durante esse silêncio absoluto, passado 2 dias, estás a comer um hambúrguer e dizes, epá, já sei. Estás a ver? Quantas vezes é que isto acontece a todas as pessoas que criam, mesmo que não tenham no nome da sua função criativos? Acontece-nos a todos, não é? É a mesma coisa quando te estás a tentar lembrar do nome de alguém e não acontece. Não e tu tens que desistir e depois de repente estás numa situação completamente diferente, já sei, é aquela pessoa, não é? Portanto, eu acho que os nossos cérebros já se treinaram um bocado como mecanismo de defesa face ao excesso de informação que existe hoje em dia. Mas acho que ainda temos um longo caminho a percorrer e concordo absolutamente contigo. Ainda está muito difícil de arranjar métodos de conseguir chegar ao tal nicho que todos nós queremos chegar. Até porque, repara, o objetivo das empresas é vender-nos. E então, quanto mais coisas nós temos na nossa sociedade, significa que temos mais empresas a tentar nos vender alguma coisa. Portanto, nós temos os grandes cientistas no Facebook, nas redes sociais a tentar impingir-nos mais tempo nas redes sociais. Certo. Nós temos o McDonald's a tentar impingir-nos que a gente vá lá mais vezes. Nós temos esportes e games para as pessoas irem jogar e passarem mais tempo a jogar. Portanto, todas as empresas o que estão à procura é a nossa atenção. Certo. Sim, sim. E repara, e estão a fazê-lo cada vez mais com estímulos muito simples. A ir à base, né, do ser humano. Sim, porque nós reagimos muito à cor, à luz, não é? À velocidade das coisas, portanto, e à emoção, não é? Portanto, o João andou na publicidade, não é? E sabe perfeitamente que a grande tendência foi contar histórias, criar emoção na publicidade, etc, etc, para ver se de alguma forma as pessoas se identificam com esses produtos. Às vezes a gente vê uma publicidade na televisão ou noutro sítio qualquer, pá, com um texto, uma conversa que não tem nada a ver com o produto, não é? Pronto. A apelar à emoção, não é? É. E epá, é isto, portanto, isto é superficialidade, não é? Portanto, nós somos todos os dias bombardeados com mensagens completamente supérfluas que procuram acionar os nossos instintos básicos, as nossas reações mais básicas, não é? De quando estávamos na floresta há não sei quantos milhões de anos atrás. Portanto, e isso sobrecarrega toda a nossa existência diária. Certo. E o cérebro, e como é que a gente reage, que informação é que temos, e blá 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 blá. E o problema é esse. Temos que parar, de vez em quando temos que parar, não é? E este parar, de vez em quando, é muito difícil. É, mas olha, é interessante, e não respondendo à tua pergunta completamente, mas respondendo na parte da publicidade, em relação a tu pegares em coisas que não têm nada a ver com o produto. Muitas pessoas dizem, e pelo menos na altura em que eu trabalhava em publicidade, não sei se isso mudou um bocadinho, as campanhas que ganham os prémios de Cannes não são avaliados como as campanhas que realmente fizeram o produto vender, não é? Uhum. Há quase uma nota artística, não é? Este copy foi muito bom, isto não sei o quê, aquela árvore estive a voar no céu azul e este copy espetacular para vender copos de plástico. Pá, tem nada certo. A ver, não é? Uhum. E portanto, um criativo com quem eu trabalhei, que é meu amigo, a certa altura escreveu um texto muito interessante que é: criatividade não é arte, não é? Tu estás, no fundo, a usar a criatividade, sim, mas para vender um produto. E nunca te esqueças desse objetivo. O teu objetivo é vender este produto ou serviço. É vender. Ponto. Não é? Então não podes sair daí. Podes dar umas quantas voltas até lá chegar, mas se dás uma volta muito grande, não é? E estás só simplesmente a tentar emoção barata, não é? Portanto, lá está. O meu cérebro, e eu sou suspeito porque trabalhei na área, já faz essa distinção. Se eu vir uma coisa assim, eu penso, pá, o que tu queres dizer é que a criatividade não é exclusiva da arte. Não é exclusiva da arte. Porque na arte também há muita criatividade. Eu acho que a criatividade não é exclusiva de nada.
No Celina, o meu trabalho principal era definir conceitos para cada um dos Celinas em Portugal. Isso tinhas de ser criativo, obviamente. Tinha que ser criativo, sim. Aliás, a nossa função principal lá era mesmo, nós éramos os criativos da empresa. E o conceito que eu fiz para um edifício que nós tínhamos, desculpem lá, é muito errado. Não, temos amador. Temos aqui uma Uma novidade. Uma novidade no Bitoque, é a primeira vez que... Eu fui o primeiro. Já foste o primeiro que toca vergonha, pá. O que Editem isto, O que é que se será faz que favor. isso diz de ti? É pá, diz que sou muito distraído, que eu já vos tinha dito que foi a única coisa que acertaram no teste psicotécnico. É que a primeira coisa que o pessoal Já quando se sabíamos senta isto. aí diz é pá, vou pôr aqui o telefone em silêncio ou pôr em modo voo. Mas atenção, repara, estava tão entusiasmado de vir falar com vocês que nem desliguei o telemóvel. Exato. Nem me lembrei disso, mas... Lá está a ver as coisas positivas. Sim. É pá, pois, acho que me safei, não? Acho que Safaste, safaste muito bem. safaste. Por acaso eu tenho um jogo agora com a minha filha que é ver as coisas positivas. Certo. Às vezes as crianças identificam uma coisa negativa, né? Ei, o quê? Alface. Ok, agora jogo do otimismo. E ela, pô, agora tenho que pensar numa coisa positiva sobre o facto de ter alface no prato. Que idade é que tem a tua filha? 6 anos. 6, pois eu tenho um filho de 6 também. Tu aprendes tanto com os miúdos. Epá, é inacreditável. espetacular ver e as coisas que ela inventa, Sim. porque ela tem que dar uma resposta de uma coisa positiva, então inventa coisas completamente fora da caixa. Certo. E eu acho que isso é super positivo para a educação dela, não é? Como é que nós estamos no dia a dia e identificamos coisas positivas? Identificas coisas positivas porque tu olhas para ela e lembras-te dessa tua fase e dessa criatividade inata que tu tens desde criança e que ainda usas hoje em dia para as tuas ideias. E chegamos à parte da criatividade, não é uma coisa, não é uma propriedade de nada, nem da arte, nem da publicidade, nem de nada. É de ti como ser humano, ponto. Porquê que as E crianças são mais criativas? Porque estão menos poluídas por tudo o resto, não é? E portanto elas têm um canal direto com... Tem menos preconceitos, não é? Coisas já definidas do género. Eu chego aqui e tenho que fazer Sim. X. Eu faço isto, acontece isto, tenho que fazer aquilo. São não é? menos formatadas, não é? Menos formatadas. A minha professora de filosofia no liceu dizia sempre: a filosofia mais pura é a filosofia das crianças. Vocês não se lembram, eu pelo menos lembro, o meu medo do escuro quando estava prestes a dormir era, espera lá, está escuro, não ouço nada, quando eu morrer vai ser assim, 24 horas A por sério, dia. pensava nisso assim? Espera, nem 24 horas por dia, porque não há horas nem dias, a eternidade no escuro. Ei, depois abria os olhos e não dormia. Estás a ver? Tu eras um grande filósofo. Portanto, o meu Normalmente medo- as pessoas têm medo do fantasma no... Mas todos os miúdos têm isto. Tu sempre... Vocês de certeza, mesmo que não se lembrem agora, vocês questionaram, e as crianças fazem essas perguntas. Mas porquê é que estamos aqui? E o que é Deus? Ou o que é que não é Deus? Ou, não é? Qual é que é o objetivo disto tudo? Essas perguntas surgem todas quando nós somos miúdos. Os porquês todos. Eu lembro-me que nós fazemos. exatamente do momento na minha infância quando eu tive esses pensamentos que estás a ter. Não, Claro. não por causa do escuro, mas que tinham a ver com a questão da morte e como é que é, e etc. Não é? Foi porque Como o é que as que co- é que acionou isso? Olha, não imagino. O contexto era muito simples, ia com um grupo de amigos por uma rua e houve ali uma coisa qualquer naquele momento que, epá, como é que é possível um dia isto vai existir sem mim aqui, não é? Sem Certo. estar presente, portanto as coisas vão continuar a existir. Certo. Uma sensação Sabes que brutal. dentro disto... Nunca mais me esqueci. E não querendo ir muito para o metafísico, esta rasteira que eu vos preguei, já lá estamos, no metafísico, o Larry King, quando estava a entrevistar aquele físico americano muito conhecido, acho que é Lawgrass que ele se chama, eles estavam os dois a falarem sobre o medo da morte. E o Lawgrass estava a dizer: eu não tenho medo nenhum da morte. Quando eu morrer, eu quero que o meu corpo vá para a natureza, seja processado pelos bichinhos, não sei quem, e de repente eu faço parte de todo o universo e não sei o quê. E ele não tinha medo nenhum, porque ele pragmatizava a coisa. E o Larry King disse uma coisa muito interessante, que foi: eu tenho medo, porquê? E depois o Lawgrass diz: epá, mas tu já se passaram milhares, milhões de anos sem tu estares cá, portanto é só pensares que vai continuar a ser assim. Mais de 80% da humanidade está morta. Exatamente, e portanto repara, porque é que tens medo? E ele diz assim: porque já vivi, já tenho consciência que vivi. Portanto, eu tive consciência. E agora o que me assusta é não ter consciência de onde é que eu estou. Como é que tu depois de teres consciência te imaginas sem consciência? Impossível, não é? Impossível. E isso é que assusta. Essa é a ideia que eu assustava. E isso funciona igual nas empresas, que é, tu tens uma ideia, queres fazer uma empresa, um produto, imaginas aquele objetivo incrível, espetacular que tu vais atingir e depois não consegues descer para o nicho. Certo. Porque o que tu queres é chegar a todos. Certo. Isto Já viste que a nossa conversa está a ser recorrente. circular, não é? É recorrente. Está a ser circular. Portanto, vida é vida, não é? Negócios, etc. E sabes, Está e tudo ligado. até temos aqui uma questão engraçada no Bitoque e tem a ver com esta rapidez das pessoas, que é, nós publicamos uns certos
no Instagram e no LinkedIn, destas conversas. E nós vemos a conversão que existe desde um excerto até ver o episódio completo. E a conclusão que nós temos chegado é que as pessoas não têm tempo. Nós temos muita gente a ouvir excertos, e tem pessoas que vêm falar comigo sobre isso. Muita gente, e eu às vezes digo, mas vai ouvir o episódio completo. Ok, vou tentar. Certo. Mas não temos tempo para nada. É verdade. E tu E tens... temos uma ótima desculpa para isso. Este artigo, ou este podcast, ou este não sei o quê, é precioso. Eu vou ouvi-lo certamente. E vou guardar aqui. Nos favoritos. E nunca mais pegas naquilo. Isso é a história da minha vida no LinkedIn. Vejo coisas muito giras. Aquele artigo interessante que eu vos falei há bocado, do cérebro não ter-me dado... Ainda não li. Não lês tudo, é isso que eu te ia dizer. Tu não lês tudo. Não li. Não, mas é que nem é tudo. Neste momento, eu já não sei há quanto tempo é que eu não leio os Mas artigos lá que eu está. guardei no LinkedIn. Voltamos àquela conversa da superficialidade. Certo. A gente apanha aquilo pela superfície e tem dificuldade de mergulhar. E não é por falta de tempo. E voltamos A àquela gente tem conversa... sempre tempo para aquilo que quer. E voltamos àquele ponto que tu abordaste muito bem abordado, que é, eu já fiz a parte de guardar aquilo que me interessa, portanto, destilei a primeira coisa, não é? Mas não consegui ainda chegar onde eu quero chegar, portanto, não cheguei ao meu nicho, que é qual daqueles 37 artigos que eu guardei no LinkedIn são aqueles que realmente me interessam e eu vou ter alguma utilidade neles para a minha vida prática. Mas ao guardar estás a criar uma desculpa para ti próprio. Pois, tu Não estás é? a dizer que eu não devia guardá-los e devia só lê-los. Exato. Certo. Nós tivemos aqui a convidar a Marta, Marta Sousa Monteiro, da Real Marta, no Instagram, e ela diz isso, que ela fez uma mudança na vida dela quando começou a pandemia, que foi, ela deixou de guardar simplesmente os artigos e dizer vou ler, e quando apanhava um artigo bom, desligava tudo à volta dela e dizia, Olha. vou ler este artigo do início ao fim. Boa. E diz que teve um impacto brutal no conhecimento dela, porque esses 37 artigos que tu tens, se tu lesses 3 deles, só 3, não precisas ler os 37, depois o problema é esse, é que nós queremos fazer tudo. Lê só 3 e esses 3 vão ter impacto na tua vida e no que tu estás a fazer. E há outro aspecto que é muito importante. Se tu tens uma coisa que realmente achas que é importante para ti, e se tu vais guardá-la, já sabes que nunca mais vais lê-la. Então o melhor é não guardar. Não guardar. É verdade. E aí tens um sentimento de perda. Agora, tu perderes sem ter o sentimento de perda é fantástico para o bem-estar pessoal, não é? Certo, estou a perceber o que estás Então a dizer. tu guardas, sabes que não vais ler, não é? Mas tens ali, à mão de semear. É quase como o Google, não é? É a mesma coisa que tu estás Epá. em viagem e tirar fotografias. Exatamente. Exato. Às vezes não vês o que é que está à volta, não é? Porque está na fotografia, vou ver depois. Mas isso eu consegui fazer. Olha, mas isso era Cedo, um bom desafio. foi, Desculpa, epá, antes chega. disso, era um bom desafio para o pessoal que nos está a ouvir. Gostava que publicassem a vossa to-read list dos artigos favoritos. Certo. Para trocarmos entre todos. Ver quantos é que vocês têm Repara aí que, para ler. repara que estamos aqui a falar já não sei há quanto tempo e já conseguimos uma coisa útil para as pessoas que estão a ver. Deixem de guardar artigos, leiam-nos. Exatamente. Se há uma coisa que saímos aqui, assumam o é isto. Assumam um sentimento de perda. Exato. Eu não vou ler este artigo. Eu gostava, mas não vou ler. Epá, Morreu. eu adoro fotografia e adoro tirar fotografias. Epá, e eu tenho 300 fotografias no telemóvel, vão todas já para o Google Photos, já recebi um aviso do Google Photos. É tudo a dizer, automático? Amigo, esta cloud inescutável a certa altura vai parar. Eu estou a fingir que eles já não me deram um ultimato, estás a ver? E continuo a tirar fotografias. E já houve uma pessoa que a certa altura me disse assim, por que estás a tirar fotografias? Tu nunca mais vais olhar para essa fotografia que acabaste de tirar, portanto, para que é que a estás a tirar? Eu, epá, não quero falar sobre isso. Não E, faças portanto, perguntas eu difíceis. próprio continuo a tirar fotografias. São hábitos, a certa altura é quase como fumar, não é? Mas Não, tens isso- tantas coisas, pá. Comprar livros. Certo. Não, mas as fotografias é interessante, porque às vezes nós estamos a presenciar um momento importante, um momento muito fantástico, a gente está a apreciar mesmo aquilo, e em vez de estarmos a apreciar, um gajo pega no telemóvel e começa a gravar aquilo. E a fazer melhor E já estás enquadramento. exatamente, já estás a ver o que se está a passar, não na realidade ao vivo, mas já através do ecrã, não é? Certo. Isso é é completamente uma conversão. verdade e atenção que eu deixei de fazer isso. Os meus amigos que viajam comigo vão se desatar a rir porque eu estou sempre com a máquina e tiro fotografias, mas eu parei de fazer isso. Portanto, quando estou ali num momento, esquece. Já Eles só não há- sabem que paraste porque ainda não pudeste viajar por causa da pandemia, mas eles sabem que na próxima Não, viagem não vais tirar. eu vou sempre tirar mais fotografias do que qualquer pessoa que lá está. Portanto, qualquer pessoa vai dizer ele tira muitas fotografias, mas para mim, que sei, as que tirava e as que tiro, e as que depois passei a tirar em viagem, que é verdade, já não viajo há muito tempo, mas nas viagens não houve nada. Muito cedo eu percebi, pá, não, isto é para aproveitar. Mas olha, há um bom truque para isso, já agora fica mais um conselho, não é?
É viaja com alguém que gosta de tirar fotografias. Epá, isso é muito bom. E diz assim, olha, tu tiras as fotografias, depois partilha comigo. Nós já falamos disso, nós já falámos disso. É certo? E rapidamente te esqueces que tens prazer a tirar fotografias. Que se lixe. Epá, isso fica para baixo. Tá? Mas às vezes a fotografia é importante quando tu... para te lembrar. Sim, Não é? mas aí tu tiras uma fotografia. Mas que basta uma, né? Ou Este duas. momento é espetacular, vamos tirar uma fotografia. E eu odeio selfies, não é por aí, mas imagina, tu estás no Masai Mara, estás a ver? E eu lembro-me perfeitamente de... a minha mãe disse-me que o único sítio onde ela foi que a mudou foi a África. E quando eu fui lá, eu fui com um dos meus melhores amigos que é apaixonado por África e tirou um curso de estudos africanos a seguir ao curso dele, e com outro, pá, que é uma personagem inacreditável, que é... Esse sim é um filósofo e que escreve, etc. Uma personagem interessantíssima, e fomos os três. E tu vais a pensar, epá, isto vai mudar, estás a ver? E passou-se o primeiro dia, o segundo, e eu assim, não estou a sentir nada, não é? Mas vai Um mudar. bocado como a pessoa que está no Focus Group, que não diz o que sente e está a ver? Está a achar que vai reagir de uma maneira e reage de outra, mais programada, porque sabe que está a ser filmado. E eu estava ali um bocado, e a certa altura houve uma série de coisas que correram mal na viagem, que tipicamente depois correm bem. Foi, nós acabámos numa carrinha de pão de forma de caixa aberta, em vez de irmos parar à coisa mais XPTO e segura, onde íamos fazer o safari, e fomos lá com um senhor, uma coisa muito low cost, estás a ver, que em África não é bom sinal, e a certa altura nós vamos com a cabeça de fora, e estamos no Masai Mara, e de repente, pá, e fica um silêncio, e ouves o vento e vês, pá, um leão não, que isto era uma grande uma girafa. mas uma girafa, foi mesmo uma girafa, que está parada ao pé de uma árvore, tipo tudo vazio, uma árvore e uma girafa, e um silêncio absoluto. Tirei uma fotografia, pum, está feito. Epá, e aquela fotografia leva-me para lá outra vez, estás a ver? E é isso que tu depois tens que treinar um bocadinho para não... Tu não podes perder estas coisas. E daí voltamos àquela coisa de não te transportas só fisicamente, alguma coisa em ti tem que mudar. E aí eu percebi o que é que a minha mãe estava a dizer. Muito bem. Mas se tivesses que definir uma lição, e aquela pergunta típica que se faz, o que é que tu dirias ao gajo que está a começar? Mas aqui não tanto para ti, mas para as pessoas que estão agora a começar e que têm os seus objetivos e querem encontrar coisas. Follow your passion, blá blá blá. Qual é que é um conselho prático que tu dirias às pessoas? Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Vocês disseram uma coisa há pouco tempo que não sei se foi bem assim, e corrijo-me, que acho que foste tu que disseste, acho que foi esta coisa da startup e a moda da startup e não sei o quê, que isto foi um bocado um americanismo que veio do Silicon Valley, das coisas não sei o quê, que é bom, não é? Desde que o resultado seja bom, estamos desborrifando de onde é que veio, se é uma americanada ou não, não é? Se tem um impacto positivo em nós, isso é que interessa. Uma América, e no nosso país, uma América... Foste balandro. E o que acontece é que, primeiro, eu acho que tu não tens que trabalhar numa startup ou fazer uma coisa completamente sozinho, de uma ideia tua ou de mais duas pessoas, para ser um empreendedor. Eu acho que tu podes ser empreendedor a trabalhar para outra. Tu podes ser uma força de mudança dentro de uma empresa onde tu tens um chefe e tens isto e tens aquilo. Isso tem a ver contigo, não é? Se calhar até é uma boa forma de começar, não é? E eu acho que isso é um bom conselho que eu daria a pessoas que estão a começar, porque me estou a lembrar de alguns... Eu acho que toda a gente gostava de ter uma coisa dela, não é? Tipo, epá, eu não quero ter um chefe, quero ter imenso sucesso sozinho, mas isso é... Epá, não são só os empreendedores que se atiram, estás a ver, e perdem tudo e pronto. Mas ao menos foste um empreendedor. Não, às vezes tu tens mesmo que pensar em segurança. Eu tenho 2 filhos agora, portanto, há coisas em que tu tens que pensar. Tem que haver um equilíbrio, não é? Mas por um lado não podes perder essa parte genuína de querer ser tu próprio e passar isso para aquilo que fazes, seja o que for, não é? E ao mesmo tempo tens de também não ser inconsciente completamente, não é? Tens que pensar, principalmente quando tens pessoas à tua volta que dependem de ti, que tens essa responsabilidade, o que te faz arriscar de uma maneira muito mais inteligente. Eu não diria segura, inteligente, não é? Portanto, não é não arriscar, mas sabes o que é que estás a fazer. Não é? Ou pelo menos teres alguma ideia do que estás a fazer. Exato, o gajo nunca sabe ao certo. Bom, olha, João, foi muito fixe, mas temos que ir à nossa frigideira. Vamos embora. Mas vai mesmo acontecer? Pois. Então, tu viste logo a frigideira no início, mas nós tínhamos aqui uns ingredientes preparados para ti. Não viste nos outros, pá. É porque tu chegaste ao fim. Ora bem, vamos lá ver. Não, depois meteu nos favoritos quando estava a chegar ao fim. Epá, tem que acabar de ver este episódio um dia. Qual foi a história mais incrível que aconteceu no Celina? Olha, é assim... Epá, tenho 2. Dá para 2? Claro. Força. Pronto.
Então, uma mais corporate e que tem mais a ver com as nossas relações de trabalho, com as pessoas com quem estamos, etc. Tive um chefe inacreditável nesta viagem, que foi esta experiência que tive lá, que era o Greg, que é de Nova Iorque, completamente louco, e foi quem me escolheu, no fundo, depois de eu fazer ali uma série de testes e como uma boa startup deixaram-me à espera uma porrada de tempo, aquilo demorou para aí 2 meses até eu começar lá a trabalhar, mas o que decidiu foi a conversa com ele. E o que é que aconteceu? O departamento de Experience foi-se moldando à medida que nós lá estávamos. Portanto, eu entrei quando o departamento estava a ser construído. Apesar de que já existia o departamento, mas existia de uma maneira ligeiramente diferente, com a entrada do Greg, que foi semanas antes de mim, ele começou a profissionalizar aquilo e a arranjar um método na criatividade, que é importante, porque senão é só um brainstorm, não é? E isso não leva a nada. O brainstorm é o princípio de alguma coisa. E ele criou processos. E, aliás, ele esteve à frente dos Ace Hotels, esteve à frente da Vice, mas é de finanças. Altamente criativo, nunca diria... Olhas para ele veste sempre como se fosse um mecânico, estás a ver? Que é a moda em Nova Iorque agora. E tu dirias que ele é um artista, não é? Uma espécie de um Banksy. Nunca dirias que ele vem de finanças, que é de onde ele vem. E ele criou um processo. Pronto. E o que acontece? Nós éramos o princípio desse processo. Nós criávamos o conceito e a partir daí vinha o design de interiores, a arquitetura, a própria escolha do sítio. Nós, como Experience Directors, tínhamos que dar uma pontuação ao sítio que seria um potencial Celina, estás a ver? E aqui era uma parte interessante do trabalho. E depois responder a investidores em relação a isso, porque é que achamos que isto vai resultar ou não vai resultar. E o que aconteceu foi, nós tivemos ali um clash grande a nível global, não só em Portugal, com o design. Porque o que acontece é que tu estás a criar um conceito para outros departamentos e o teu é o conceito que deve prevalecer, mas depois o design tem o seu próprio conceito a partir do teu conceito. E a arquitetura a mesma coisa. E começou a haver ali uma guerra de criatividade entre criativos, não é? Mas, se tu fores um bom designer, tu recebes um bom briefing, que se chama briefing criativo por uma razão, porque já tem ali tendências criativas, não é? E um criativo percebe sempre melhor a linguagem de outra pessoa que também está a ser criativa, não é? E portanto, se fosse um bom criativo, percebia isso, mas começou a haver ali um bocado de ego. Então o que é que aconteceu? Ele pediu-me para eu escrever um mail a explicar porque é que ele achava que aquilo que nós estávamos a fazer era importante e porque é que era importante as outras pessoas que seguirem os nossos conceitos e não simplesmente fazerem o que lhes apetecia, descartando completamente o trabalho todo que nós tínhamos tido a arranjar aquele conceito relevante culturalmente, relevante para a comunidade, para o país e relevante no sentido do que é a missão do Celina. E eu escrevi apaixonadamente só para ele, porque nós nesta altura já comunicávamos muito bem os dois. E o que é que ele fez? Em vez de pegar no mail e ficar com ele e dizer-me o que é que achou e depois ter uma reunião com o board e com as pessoas lá em cima no Celina, não, mandou aquilo para uma série de pessoas, para 50 pessoas. O meu mail, sem tirar uma vírgula, eu devo ter dito as neiras lá pelo meio, e não tirou nada. E eu acabo a dizer uma coisa do estilo, se nós continuarmos assim, vamos acabar a fazer Places with No Soul, sítios sem alma, que é forte, estás a ver? E o gajo mandou aquilo a toda a gente, e eu assim, Ai, estou lixado. isto passou-se da cabeça, pá. E eu até achei que ele era um gajo porreiro. E tive uns tempos a remoer isto, 1 ou 2 dias, até falar com ele outra vez, porque também os fusos horários ajudavam a que houvesse esse distanciamento, pá, e eu assim, pá, eu não estava propriamente com medo por esta altura já o conhecia o suficiente para saber que eu vejo um ângulo naquilo que ele fez, e que ele nunca na vida me ia pôr em risco. E eu a certa altura disse da maneira mais educada que consegui arranjar, apesar de não haver cerimónias connosco, epá, porquê que fizeste isso? Estás a ver? Deixou-me desconfortável. E ele responde-me só assim, change comes from discomfort. Estás a ver? E eu assim, pá, bom. É raro eu ficar sem palavras, tenho sempre qualquer coisinha para dizer, uma piadinha, pá, zero. Olhei para aquilo, pá, pronto, ganhaste, pá. Estás a ver? Saiam da zona de conforto. Sim, e o que ele fez foi um bocado o que o Celina faz. Tu estás num espaço e de repente há conexão humana mesmo que tu não a queiras. E ele fez-me sair da minha zona de conforto e a minha opinião foi validada por uma série de pessoas e a minha não só, porque ele não pediu só a mim o mail, pediu mais 2 pessoas a quem ele fez a mesma brincadeira. E por causa disso, todo o processo de criação de conceito foi mudado. E para um processo melhor. E ficaram todos mais abertos, não é? Do género, ok, já sabem a minha opinião. E depois até as pessoas que estavam a errar no processo
gostaram mais do novo processo, não é? Porque começou a funcionar melhor para todos. Esta é uma das histórias. A outra é, no meu trabalho anterior, que é mais rápida, eu sabia que ia sair do sítio onde estava em semanas. E pensei, pá, raras vezes me acontece, mas pensei assim, pá, onde é que será que eu vou estar daqui a um ano? Estás a ver? Pá, não faço puta ideia o que é que eu vou fazer a seguir. E um ano depois estou com esta pessoa de quem eu vos falei, com a equipa toda de Experience Directors, que não falámos muito sobre isso, mas são pessoas com backgrounds completamente diferentes, desde advogados, empreendedores, ex-CEOs de empresas. Uma era CSI, Investigação Criminal, e todos eram Experience Directors dos seus países, e um ano depois estamos todos juntos numa ilha no Panamá a fazer brainstormings numa selva, à chuva, e a ir para a praia às 6 da manhã tomar banho e falar sobre o que é que vamos trabalhar no dia a seguir. Epá, espetáculo. E com essa frase, acho que é uma frase excelente para terminarmos o nosso episódio. Então, olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Foi muito Obrigado, fixe. eu. Vamos lá ao bitoque verdadeiro que eu estou com fome. É isso. Obrigado, pessoal, também por estarem desse lado. Se vocês chegaram até aqui é porque seguramente tiraram o valor desta conversa. E, portanto, sharing is caring. Cliquem aí no share e passem a mensagem para mais pessoas poderem ouvir isto. E nós estamos de volta para a semana. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. I've been going up hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I know so. Everybody know I'm on it. Está feito. Então, foi bom. Eu nem percebi quando é que isto começou. É essa a ideia. Epá, vocês têm uma dinâmica muito gira, pá, porque epá, é engraçado o que eu vi dos outros bitoques e do que é que tu inferes de como é que vocês são como pessoas. E tu és muito pensamento e de arte quando falaste no jazz. Eu disse, pá, claro que é jazz, claro. Claro que é uma coisa que eu adoro. E tu estavas a tentar falar uma coisa e ele muitas vezes diz, mas vamos voltar atrás, estás a ver? Com uma voz muito mais calma. Mas vamos voltar atrás àquilo que estávamos a falar, estás a ver? Epá, que é o que nós precisamos fazer. Eu sou mais como tu ainda, não é? Espero evoluir para outra coisa. Isto não tem nada a ver com idades, é? Não. Nada. Já eu educo há 30 anos. Sabes que sou. A vossa dinâmica é muito boa para isto, no fundo, é o que eu estou a dizer. Não acredito.